Era o auge da festa de casamento quando as portas do salão se escancararam com o estrondo que cortou a música e congelou os sorrisos. No limiar, uma figura feminina irrompeu como um furacão humano, os olhos injetados de fúria, a voz estridente cortando o ar: sua ingrata. Destruí minha vida por sua causa. Os convidados, paralisados, assistiram atônitos a mãe da noiva exigir 2 milhões como ressarcimento pelos anos de criação. Boa noite, queridos ouvintes. Eu sou André Branco, e você está no canal Almas Entrelaçadas. Hoje trago até vocês uma história real que vai mexer com suas emoções até a última palavra. Preparem-se para uma jornada de revelações. O despertador nem precisou tocar. Marina abriu os olhos exatamente às 6 da manhã, o coração batendo no ritmo acelerado da expectativa. Era aquele dia, o dia que ela sonhara desde menina, o dia que marcaria o início de uma nova vida, seu casamento com Egor. Com cuidado para não acordar a melhor amiga, Dasha, que dormia no quarto ao lado, Marina deslizou para fora da cama. Os raios dourados do sol de verão filtravam-se pelas cortinas pesadas enquanto ela as afastava, inundando o ambiente com uma luz que parecia abençoar aquele momento. Julho, mês perfeito para casamentos, para novos começos. Aos 27 anos, Marina já havia vivido o suficiente para saber que a felicidade não é um presente, é uma conquista. Criada apenas pela mãe, uma mulher que transformará cada gesto de carinho em moeda de troca e cada conquista da filha em motivo de ressentimento, ela aprendeu cedo o peso da solidão afetiva. Formou-se em pedagogia, batalhou como professora primária, economizou cada centavo para dar entrada em um apartamento modesto na periferia e, contra todas as probabilidades, encontrou Egor. Ele, gerente em uma multinacional de tecnologia, era tudo o que ela jamais ousara desejar, atencioso, protetor e, o que mais a comovia, um ouvinte silencioso. Quando Marina desabafou sobre a relação tóxica com a mãe, ele não julgou, não minimizou sua dor. Apenas a abraçou e sussurrou: agora você tem um porto seguro. E eu não vou deixar você afundar. O sol mal havia nascido quando Dasha apareceu na porta, os cabelos desgrenhados pelo sono. Não consegui dormir, confessou Marina, um sorriso trêmulo nos lábios. Ainda não caí na real que hoje me torno a esposa do Egor. A amiga apertou sua mão. Acredite, amiga. Hoje seu pesadelo vira um sonho. E eu vou te ajudar a se preparar para ele. O estilista chegaria em 1 hora. O dia voou entre pincéis de maquiagem, alfinetes no vestido e os últimos retoques que transformavam uma mulher em noiva. Marina deliberadamente não convidou a mãe para esses momentos íntimos. O último encontro havia sido 3 meses antes, quando Ludmila Grigorievna apareceu com a desculpa esfarrapada de empréstimo até o salário, e levou quase todo o dinheiro que Marina guardava para os sapatos de casamento, sabendo que nunca o devolveria. Ludmila sempre foi um enigma doloroso. Burocrata medíocre em uma empresa de fachada, vivia se queixando de uma falta de sorte, enquanto exibia celulares de última geração e unhas recém-feitas em salões caros. Dinheiro escorria entre seus dedos como água, e a culpada era sempre a mesma, Marina. Se não fosse você, eu teria uma vida decente. Por sua causa, nunca arrumei um homem sério. Essas frases ecoavam na memória de Marina desde a infância, como uma trilha sonora de culpa. Mesmo assim, por uma questão de princípios ou talvez de esperança ingênua, Marina enviou o convite de casamento pela Sedex. Sem resposta. Não que esperasse uma. Mas precisava fazer a coisa certa. A cerimônia no cartório foi impecável. Egor não tirava os olhos da noiva, e quando Marina repetiu os votos, suas palavras tremiam de emoção contida. Ludmila não apareceu. O salão panorama recebia os 60 convidados com mesas fartas e decoração que parecia saída de um conto de fadas. Os pais de Egor, pessoas refinadas e acolhedoras, abraçaram Marina como uma filha. Brindes, o primeiro valsa, risos e presentes, tudo fluía como em um filme. Até que o clima mudou. As portas se abriram com violência, como se um vendaval as arrebentasse. Ludmila Grigorievna irrompeu no salão, um redemoinho de tecido vermelho sangue, maquiagem borrada e cabelos em desalinho. Cheguei, minha filha. Achou que daria para fazer uma festa dessa sem a mãe, hein? Sua voz cortou a música, e um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Marina sentiu o estômago revirar. Mãe, eu enviei o convite, tentou, mas Ludmila a interrompeu com um gesto teatral. Ah, é?
E achou que eu ia me contentar com um papelzinho? Olhem só para ela. Apontou para Marina com desdém. Toda produzida, como uma princesa de contos de fadas. Mas quem passou noites em claro por você? Quem se privou de tudo para te criar? Egor avançou, colocando-se entre as duas. Senhora, hoje não é o dia para isso. Podemos conversar depois. Ludmila riu, um som áspero. Cala a boca, aproveitador. Acha que não sei o que você quer? Uma casa, um emprego estável. Enfiou as garras nela, não foi? Marina sentiu as lágrimas ardendo, mas algo dentro dela, uma força que nunca soube que existia, a fez erguer a cabeça. Chega, disse, afastando-se suavemente do marido. Agora vai ser diferente. Com passos firmes, aproximou-se da mãe, que a encarava com um sorriso triunfante, certa de que a filha se dobraria como sempre. Sabe, mãe, passei anos me perguntando o que eu tinha de errado, começou Marina, a voz surpreendentemente calma. Por que nada do que eu fazia te deixava feliz? Por que cada vitória minha te enchia de raiva? Por que enquanto outras mães se orgulhavam dos filhos, você só via em mim um fardo? Ludmila tentou interromper, mas Marina continuou, implacável. Aos 10 anos, você rasgou meu livro favorito, dado pela professora, porque eu estava me achando. Aos 13, destruiu meu diploma de primeira colocada na Olimpíada, dizendo que eu era metida. Aos 16, faltou à minha formatura porque tinha um compromisso com um homem. Aos 18, pegou um empréstimo no meu nome que eu paguei por 3 anos. Os convidados estavam hipnotizados. Ludmila empalideceu. Mas hoje entendi, prosseguiu Marina, um sorriso amargo nos lábios. O problema nunca fui eu. Foi você. Você simplesmente não sabe amar. E isso não é culpa minha. Como ousa, vociferou Ludmila, mas Marina levantou a mão, cortando seu protesto. 2 milhões pelo meu criação? Sua voz agora tinha um tom de aço. Vamos fazer as contas, então. Tirou uma calculadora da bolsa e começou a digitar, enumerando cada centavo. Pensão do meu pai, que você recebeu até eu fazer 18 anos e gastou consigo mesma, 810 mil. Auxílios governamentais que iam parar na sua conta, 300 mil. O dinheiro que eu ganhava desde os 16 dando aulas particulares e entregava a você, 400 mil. O empréstimo que você fez no meu nome, 450 mil com juros. Os empréstimos o que nunca devolveu nos últimos anos, 600 mil. Ludmila arfava, incrédula. Você, anotava tudo? Claro, respondeu Marina, serena. Afinal, herdei seu jeito com números. Girando a tela do aparelho, mostrou o total, 2,56 milhões. Mas hoje é meu casamento, então vou arredondar para 2. Como um presente. O salão explodiu em risos nervosos. Egor olhava para a esposa com admiração pura. Ludmila, pela primeira vez na vida, ficou sem palavras. Marina aproximou-se, baixando a voz para que só a mãe ouvisse. Sabe qual é a ironia? Você passou a vida me cobrando o que nunca deu. Mas hoje eu ganhei algo que você jamais teve, uma família que me ama de verdade. E com um gesto discreto, sinalizou para os seguranças. Acho que é a hora de você ir. Enquanto a mãe era conduzida para fora, Marina voltou para os braços de Egor, onde finalmente encontrou paz. Porque algumas feridas só fecham quando paramos de alimentar quem as abriu. E os 2 milhões que você me deve, mãe? Marina completou, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Mas não vou cobrá-los. Considere isso meu presente de casamento para você. Seus olhos encontraram os de Ludmila, e pela primeira vez, foi a mãe quem baixou o olhar, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. A mulher que sempre soube todas as respostas, que transformava culpas em moedas e afeto em dívidas, agora gaguejava entre lábios trêmulos. Você está mentindo. Isso é ingratidão. Eu sou Ludmila Grigorievna. E este é meu sogro, Pavel Anatolievich, cortou a voz firme do professor de matemática, um homem de postura ereta e olhar sereno. Acho que seria melhor você se retirar. Ou, se preferir, posso chamar a polícia por tentativa de extorsão. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com a faca do bolo nupcial.
Ludmila varreu o salão com um olhar desesperado, buscando aliados em rostos que agora a encaram com uma mistura de piedade e reprovação. Ninguém se mexeu. Ninguém a defendeu. Você ainda vai se arrepender disso, cuspiu ela, antes de girar nos calcanhares e sair com um estrondo de porta que ecoou como um ponto final. Por um instante, o salão permaneceu imóvel. Até que um único par de mãos começou a bater lento, deliberado. Depois outro. E outro. Em segundos, o espaço explodiu em aplausos, uma onda de apoio que envolveu Marina como um abraço coletivo. Egor a puxou para si, seus dedos entrelaçados nos dela, a voz um sussurro rouco contra seu ouvido: "Você é a mulher mais forte que eu já conheci." Marina enterrou o rosto em seu ombro, sentindo o peso de décadas se desprender como casca seca. "Só entendi que mereço mais", respondeu, e pela primeira vez, acreditou nisso de verdade. A festa seguiu adiante, e o incidente, embora não esquecido, foi empurrado para as sombras, como um fantasma que finalmente perdeu seu poder. Marina dançou até os pés do Eren, riu até a barriga arder e riu de novo, aceitou abraços e brindes com uma leveza que não conhecia. Era como se, ao fechar aquela porta, tivesse também fechado o livro de uma vida escrita com tinta venenosa e agora, pela primeira vez, segurava uma caneta nova, com páginas em branco à sua frente. Uma semana depois, quando o casal voltou da lua de mel, uma carta esperava por Marina sobre a mesa da cozinha. Não havia selo de urgência, nem envelope caríssimo, apenas seu nome escrito à mão, com uma caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar. Dentro, uma única frase, tão simples quanto um golpe no peito: "Perdoe-me, se puder." Ela seguiu o papel entre os dedos por longos minutos, como se seu peso pudesse medir o valor daquelas palavras. Depois, com cuidado, dobrou e guardou na gaveta da escrivaninha. Não estava pronta para perdoar. Mas também não queria mais carregar a pedra da raiva como um troféu. A vida com Egor revelou-se exatamente como ela sonhara nos momentos mais secretos de sua solidão, um refúgio de cumplicidade, onde os silêncios eram tão eloquentes quanto as palavras, e os planos eram tecidos a quatro mãos. Quando Artem nasceu, um ano depois, Marina descobriu uma alegria que a pegou de surpresa, não aquela obrigação dolorida que sua mãe lhe vendera como um dever, mas um amor tão visceral que doía de tão puro. Cada risada do filho, cada passo cambaleante, cada mamãe arrastado enchiam-na de um orgulho que não cabia no peito. E então veio Tamara Nikolaevna. A sogra poderia ter sido mais uma sombra de seu passado, outra mulher difícil, outra batalha por espaço. Mas em vez de impor métodos ou julgar escolhas, ela simplesmente esteve presente. Nos primeiros meses de exaustão, eram suas mãos que embalavam Artem enquanto Marina dormia, era sua voz calma que ensinava: "Não existe maneira certa, só existe amor." Até que, certa noite, enquanto as duas acalmavam o choro do bebê, Tamara murmurou: "Sabe, eu sempre sonhei com uma filha. E agora tenho você." Foi a primeira vez que Marina chorou por algo que não fosse dor. Porque ali, naqueles braços que não a conheciam desde o berço, ela finalmente entendeu o que era ser amada sem condições, sem moedas de troca, sem ameaça de "você me deve." Notícias de Ludmila chegavam esparsas, como folhas secas levadas pelo vento: mudará de cidade, arrumar um emprego modesto, parecia ter se endireitado, diziam os conhecidos em comum. Cartões postais começaram a aparecer nos feriados, mensagens curtas, sem dramaticidade, como se ela testasse a temperatura da água antes de mergulhar. "Feliz Ano Novo. Saúde para você e sua família." Nada que exigisse resposta. Nada que pudesse ser usado como arma. Até que, no terceiro aniversário de Artem, Marina digitou um número que não discava há anos. "Quer se encontrar?" perguntou, e a voz no outro lado da linha quebrou antes mesmo de responder. Ludmila chegou com um embrulho enorme de presentes para o neto e um buquê de flores que tremia em suas mãos. O tempo havia suavizado seus traços, ou talvez fosse a ausência de amargura que agora lhe marcava o rosto. "Mudei muito", confessou, os olhos úmidos. "E o que mais lamento é não ter sabido valorizar o que tinha. Você foi uma criança maravilhosa, Marina. E se tornou uma mulher incrível, não por minha causa, mas apesar de mim." Elas não se tornaram amigas da noite para o dia. A confiança é como uma planta depois de uma geada, precisa de sol gradual, de água sem excesso. Ludmila passou a visitar uma vez por mês. Brincava com Artem no parque,
Ajudava a descascar batatas na cozinha, nunca pedia dinheiro, nunca levantava a voz, nunca tentava acomodar. E, aos poucos, Marina sentiu o gelo dentro dela derreter não de uma vez, mas gota a gota, como a neve na primavera. 5 anos depois daquela boda que mudará tudo, quando Polina nasceu e encheu a casa de risos agudos e meias perdidas, Ludmila fez um pedido inesperado: posso me mudar para mais perto de vocês? Quero estar presente na vida dos meus netos, mas prometo não invadir a de vocês. Manteve a palavra. Alugou um apartamento pequeno a 2 quadras dali, e tornou-se a babá oficial, a contadora de histórias antes de dormir, a mão extra nas crises de febre noturna. Era como se, aos 60 anos, tivesse decidido compensar cada abraço que negou à filha, cada eu te amo que engoliu em troca de silêncios cortantes. No 7º aniversário de Artem, depois que os últimos convidados foram embora e a bagunça da festa ainda tomava conta da sala, Ludmila pediu a Marina um momento a sós. Sei que nenhuma palavra apaga o passado, disse, deslizando um envelope sobre a mesa. Mas queria devolver alguma coisa. Dentro, a escritura de seu apartamento, agora em nome de Artem e Polina, e um extrato bancário com uma soma que, embora não fosse 2 milhões, representava anos de economias meticulosas. Guardei um pouco todo mês, explicou, já se preparando para justificar. Marina não deixou. Puxou a mãe para um abraço tão apertado que quase lhe roubou o fôlego. Seu dinheiro não me interessa, mãe. O que eu sempre quis foi seu amor. E estou feliz que, mesmo tarde, meus filhos tenham isso. Naquela noite, enquanto ninava Artem, Marina ouviu o filho murmurar, já meio adormecido: amanhã a vovó vem, né? Vem, sim, ela sorriu, afagando seus cabelos. Ela te ama muito. E também ama você, afirmou o menino, com a certeza absoluta das crianças. Ela mesma me disse. Marina beijou sua testa e saiu em silêncio, encontrando Egor na sala, com uma taça de vinho e aquele sorriso que ainda a fazia sentir borboletas. Como você está? Perguntou ele, sabendo que o dia havia sido longo. Feliz, respondeu ela. E era a verdade. Uma felicidade quieta, sem fanfarras, mas profunda como raízes. Na manhã seguinte, enquanto ajudava Artem a arrumar a mochila para a escola, encontrou um desenho enfiado entre os cadernos, um coração dividido ao meio, com os nomes para a melhor mamãe e a melhor vovó rabiscados em letras trêmulas. 2 corações, pensou Marina. 2 começos. Porque a vida, afinal, não era sobre apagar as cicatrizes, era sobre aprender a viver com elas sem deixá-las ditar o caminho. E o amor, esse sim, tinha o poder de transformar até as feridas mais fundas em mapas para um futuro melhor.